E aqui a mesma coisa. Então, não vou nem insistir. Eu só queria chamar a atenção para ver, então, quem é a derivada covariante do φ+. Só para a gente poder falar algumas coisas sobre os acoplamentos. Então, aqui vai ter o dmi-φ+. Então, vai ser a derivada usual. Esse aqui. Depois nós vamos ter essa combinação aqui. Vai ser mais I sobre 2. Então, todo o setor de S2 está aqui, nessa constante de acoplamento. Né? Então, vamos ter dm3. Aqui tem um raiz de 2, né? Para essa normalização aqui. Raiz de 2 aqui embaixo. Esse W mais. W0, W mais. E aí depois então, a parte de cima é essa, mais V. Vocês estão vendo que essa estrutura aqui ela toda tem carga positiva, mais com zero. E é neutro também. Então esse cara aqui seria, então a gente está vendo que o bóson, quer dizer, esse objeto aqui, que é da onde a única esperança, quer dizer, a única possibilidade que nós temos da onde vai sair a escala de massa, se vocês lembrarem, né? Lembrando aqui da interação, que aparecia o elétron left barrado com o elétron right, e aqui aparecia o φ0. E aqui é a constante de acoplamento de Yukawa. Então, se esse objeto aqui tiver uma configuração não trivial em torno do qual ele oscila, então esse constante de acoplamento vezes o valor fundamental do campo, o valor constante do campo em torno do qual ele oscila, que eu vou chamar de V, é isso que vai fazer o papel da massa do elétron. Então a massa do elétron, ela vem da constante de acoplamento de Yukawa e daquilo que nós vamos ainda discutir, que é a configuração de vácuo do bóson de Higgs. Então, as massas fermiônicas, elas vão aparecer sempre dessa forma. Elas vão estar sempre ligadas à constante de Yukawa vezes o valor esperado do vácuo. E aí, no modelo padrão, quer dizer, qual é a origem da massa do modelo padrão? É o bóson de Higgs. Então, essa massa aqui é a massa que a gente interpreta como sendo a origem da massa do elétron. Então, a massa do elétron deve vir daqui. Depois nós vamos entender ainda, né, que como é que a gente vai tirar a carga do elétron a partir daqui. Já ganharia massa se o bóson de Higgs começar a oscilar, flutuar em torno de uma configuração constante. Mas ninguém disse que isso ainda vai acontecer. Isso não pode ser colocado à mão. Isso tem que ser uma resposta à dinâmica do problema. E a dinâmica do problema está aqui no potencial de Higgs. Nós vamos ter que ver se esse potencial aqui permite uma configuração de campo não trivial, mínima, em torno da qual o meu campo vai flutuar. Exatamente como se a gente estivesse pegando um oscilador, né, anarmônico. Vou procurar a posição de equilíbrio dele e vou estudar as pequenas flutuações, as pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Então, um pouco só para chamar a atenção. Então, o que vai ser importante para nós depois, né, vai ser outra coisa que vai ser importante, que a gente já começa a observar aqui, é que o bóson de Higgs está ligado ao W+. O bóson de Higgs, φ0, né? Então o φ0 está ligado aqui. Vamos agora fazer, deixa eu pegar aqui, a derivada do PH, a derivada do φ0, a derivada covariante, então, vamos chamar de φ0. Dmi φ0. Mais I. Raiz G.
raiz de 2, não, raiz de 2 fica embaixo, eu fiz besteira, né? Porque esse raiz de 2 aqui está em cima e esse 2 tem na. Você me perdoe, é IG sobre raiz de 2, acho que eu errei aqui. Gabriel, o que aconteceu? Você descobre todos os meus erros? Então, erramos juntos dessa vez. Vamos lá. Tá certo, agora eu acho que tá certo, né? Esse aqui vai ser, vai ficar esse cara aqui vezes esse. Então, raiz de 2 com 2, dá raiz de 2 no denominador, vai ficar W menos Φ mais. Menos G sobre 2, BN3, menos G sobre 2, BN3 zero. Então, o que a gente está observando aqui é o seguinte: se o Φ0 começar a flutuar em torno de uma configuração de vácuo não trivial, esse V, quer dizer, o Φ0 for, na verdade, eu estou dizendo se o Φ0 acabar sendo para nós o V mais a flutuação, que é o que nós vamos chamar de campo de Higgs, é isso aqui que vai ser o Higgs verdadeiro. Na verdade, ali eu tenho um dublete, mas o Higgs, vamos dizer, esse Higgs de 125.3, né, que se espera ter detectado, ele está aqui. Ele é a flutuação em torno dessa configuração de vácuo. Depois nós vamos ver o que vai acontecer com o Φ+, né? Mas, se esse campo, que a origem da massa deve ser ele, é o Φ0, não é o Φ+. Então, quem está gerando a massa é o campo, é o setor neutro do campo de Higgs. Que bom! Porque vocês imaginem se o campo que tiver configuração de vácuo não trivial, se ele for carregado, isso significaria que o vácuo seria carregado. Se eu fizer isso aqui, ó. Se esse campo aqui tem carga elétrica, significa que o valor esperado no vácuo dele é carregado. Então isso significa o seguinte: meu vácuo não é neutro. Meu vácuo tem carga. Então, se o meu vácuo é carregado, meu vácuo não é invariante eletromagnético. Porque se eu fizer uma transformação de fase eletromagnética, o vácuo vai acusar porque ele é carregado. Então, o único jeito de eu não quebrar a conservação da carga elétrica é se eu tivesse do campo que, além de ser escalar, para não quebrar a simetria de Lorentz, o campo que vai se configurar no vácuo, ele deve ser neutro eletromagneticamente, para eu também não violar a invariância do eletromagnetismo, que eu espero que essa seja uma invariância das poucas que existem na natureza, né? Junto com a simetria de Bohr. Então, a gente está entendendo que quem vai poder gerar a massa é o Φ0, é a componente inferior do dublete. E aí a gente começa a ver, ó, ela se acopla com o W+, e ela se acopla com o BN3, e ela se acopla com o Y'. Então, pode ser que isso aqui, essa mistura da constante de acoplamento de gate com o V, que vai poder estar saindo daqui, que nem saiu de lá misturou, e o Kawa com V. Aqui vai misturar a constante de acoplamento de gate com o V. Isso que pode ser a origem da massa do W+. Aqui deve estar nascendo a massa do W+, aqui vai estar nascendo a massa do W, aqui vai estar nascendo alguma coisa que mistura o BN3 e Y'. Então, deve ter algum bóson de gate massivo neutro. Espero que tenha um fóton também, né? Então, claro que essa automaticamente, quer dizer, quando eu fizer o que a gente vai estar fazendo aqui, se a gente faz essa interação aqui, deixa eu escrever isso aqui, deixa eu apagar isso aqui rapidinho, pessoal. Então, as análises, assim, só abrir aquelas derivadas covariantes, para a gente já começar a perceber, antes mesmo do mecanismo de Higgs, né? Eu estou querendo ver com vocês um pouco isso. Não é esperar o mecanismo de Higgs para o clímax ficar todo lá. O que a gente quer ver é que as coisas já vão nascendo aos pouquinhos. A origem de tudo já está sendo encaminhada do momento que a gente introduziu o dublete de Higgs com os números quânticos corretos. Então, e aí, identificando
Da massa fermiônica a gente já começa a ver como é que destino vão ter as massas bosônicas também. Vamos só escrever isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu pegar isso aqui de novo e escrever assim, ó. Esse termo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Demi. Vou botar em forma completa, assim, de dublete mesmo. Demi Fidaga. Menos I. G, vou botar aqui o G sobre 2. D. Minha. Fidaga. É o conjugado hermitiano disso aqui. Esqueci de botar. Fidaga, tá certo. As matrizes de Paulo aqui. Certinho, né? Esse aqui é o Demi Fidaga. Mais G fica menos G, os bósons gays, as matrizes geradoras, ali tem constante acoplamento, constante carga, o bóson de gay agora tem. Então, aqui tudo bem, que a gente está vendo que vai sair o termo cinético. Então vai ficar demi, fi, mais, estar, demi, fi, mais. Demi, fi, zero, estar, demi, fi. Então, quer dizer, claro, todos os termos aqui vão ser cruzados. Quer dizer, esse termo com esse termo aqui. Então, nós vamos chamar isso aqui. Vou chamar a atenção de vocês. Vamos discutir algumas. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Então vamos ver o seguinte, quais são as interações de gate do setor de Higgs. Então vamos lá. Primeiro termo, você tem uma interação, que esse termo aqui, é o termo cinético. O termo cinético normal, depois temos o outro termo lá, menos M2, estou só considerando o outro termo é lambda F4, que é uma interação que não é de gate, é uma interação, auto-interação do campo de Higgs com o dublete do Higgs consigo próprio, mas não é interação de gate. Interação de gate para nós é o que tem G e o que tem G'. Então vamos pegar essa primeira interação aqui. Esse Demi Fidaga vai estar acoplado a esse termo aqui. Então vamos lá, tá bom? E G sobre 2. Então é uma interação derivada. Interação que traz derivada, então ela traz um momento. Então é uma interação que pode se tornar mais e mais relevante a altas energias, mas que perde intensidade a baixas energias. Então é uma interação que vai com o momento. No espaço de Fourier, o que vai sair daqui é o quadro de momento associado a esse campo. Então, se eu tiver altas energias, aqui eu vou ter frequência, vetor de onda, né? Então se eu tiver alta energia, esse termo começa a ficar importante. Baixas energias, ele vai perdendo intensidade. Então eu fiz esse termo aqui com esse termo. Depois, é claro, a gente tem um conjugado complexo dele, que é esse termo aqui com esse termo aqui. Então a gente tem aqui menos, né? O conjugado hermitiano dele, que vai trocando a ordem de tudo. Ó. Vai dar para nós Fidaga, sigma, Demi. Então só vou botar aqui
esse termo menos o correspondente hermitiano conjugado. Ou se quiser, como eu estou introduzindo I, né, eu vou colocar mais o correspondente hermitiano conjugado. Porque quando eu tirar o conjugado desse cara, automaticamente vai aparecer o menos I. Então esse termo aqui eu vou fazer assim. Esse aqui. Essa é a primeira interação de Gauge. Então nós fizemos a interação de Gauge desse cara com esse, e depois, quer dizer, do Φ é a primeira interação de Gauge. Mas tem uma outra interação de Gauge que vai ligar a constante de acoplamento G ainda, que é o termo quadrático aqui. Então você vai produzir o mais G2 sobre 4. D, aí aqui, como eu estou multiplicando índices, né, saturados, esse termo acontece de ter A. Então vou botar B aqui, para evitar o clash de índices aqui. Vai ficar mais G2 sobre 4, BMA, BMD. Certo? E aí vou ter φ', sigma A, sigma B. Então, esse acoplamento aqui já sai real, porque eu não vou poder fazer ele com ele mesmo de novo. Então, nós já fizemos a derivada com esse com a derivada e ele com ele. Então, esse vértice aqui, como vocês estão observando, seria uma interação desse tipo. Eu tenho escalar, vou chamar o escalar de bracejar, escalar, e aí, trocando aqui um bóson de Gauge. Tem uma interação desse tipo aqui. É como se eu tivesse aqui um demi do φ', aqui eu tenho o φ, aqui no vértice nós temos o sigma A, e aqui nós temos o bóson de Gauge interagindo. Então, seria mais ou menos uma versão assim, tipo, aqui na verdade. É como se fosse assim, tipo gráfico de Feynman, mas a interação que a gente tem é isso, a derivada do campo, quer dizer, aqui entra um momento do campo de Gauge, e aqui a carga, quer dizer, a corrente, a matriz de SO2 é que vai fazer a ligação entre os diferentes flavors aqui do φ. Pode ser φ+, φ-, dependendo do DNA. Então essa interação aqui é uma interação sem derivada. É uma interação que tem dois bósons de Gauge. Eu tenho aqui o φ', e aqui a gente tem DNA, e aqui a gente tem ND, e aqui a gente tem sigma A, sigma B. E essa interação é de ordem G2, na constante de acoplamento. Essa interação aqui é de ordem G. Então, do ponto de vista da teoria de perturbação, G2 deve ser melhor do seu, não. Eu não tenho muito medo não, mas eu prefiro com o seu. A gente quer dar roça, a gente pega o seu, eu tenho com a mão, desde que ele caia no chão. Voando não. Então tá. A interação aqui, do ponto de vista da teoria de perturbação, esse termo deve ser dominante sobre esse, que aqui é G2. A gente espera que a constante de acoplamento seja pequena, de tal maneira que o quadrado seja menor do que o valor inicial. Mas, vai lá, mariposinha. E aqui eu tenho o momento. Então, na região de altas energias, esse termo aqui pode ser dominante. Então tá. Essa interação, eu vou apagar esses gráficos só para chamar a atenção das interações. Então, nós já fizemos as interações do B com φ. Eu não estou pulando nada, então esse termo aqui você tem autoconhecimento. Agora vamos fazer as interações com o Y, com o bóson de hipercarga. Então nós vamos ter de novo a mesma coisa aqui. Esse termo aqui, aqui eu botei o G e aqui o G2. Então vamos botar que vai ser interação, vai ser IG'. Então vamos ter algo desse tipo aqui. IG', é esse termo aqui. Yφ. Aí aqui a gente tem demi φ', como aqui.
a mesma estrutura, tá? Então não muda nada, né? A mesma estrutura. Dois bósons de Higgs, dois bósons escalares, dois escalares, interagindo com o bóson Y, esse termo aqui. E depois esse termo aqui, que é o conjugado hermitiano desse. Então, mais o hermitiano conjugado. E aí agora o termo mais G' ao quadrado, Yφ ao quadrado, a carga que aparece ao quadrado agora, G' ao quadrado, Yφ ao quadrado, então φ', então YI, então essas são. Depois nós temos termos mistos aqui. A gente pode ter esse termo aqui, com esse termo aqui, e esse termo aqui, com esse termo aqui. Então tem mais ainda, deixa eu apagar aqui. Vamos aproveitar aqui. Isso aqui a gente não usou. Se você virar a tua casa, acabou. Não vou até 8h30, não, pode deixar. Mas eu não esqueci de nada, né? Então, vamos lá. Esse está feito, tem um livro. Esse a gente fez, fizemos aquele. Esse com esse a gente fez. Esse com esse a gente fez. Agora tem que fazer os termos misturados. Então, vamos ver esse termo aqui, que vai interferir com esse termo que a gente já fez. Esse termo aqui que vai interferir com esse termo aqui. Então, vai ficar menos e dá 1 G' sobre 2. Então, esse termo aqui, G' sobre 2, BA, YI, tem aqui a carga YI, então aqui nós temos um termo misto, BA, YI, φ' sigma. De novo, uma interação, agora uma interação quártica, né? Nós temos dois bósons de gauge interagindo com dois gates. Φ, bóson de gauge, aquele vértice que a gente chama de vértice da gaivota. Siegel vertex, esse aqui. Nessa estrutura, φ', GMA, YI. Então, interação de... Então, essa interação aqui, esse termo aqui, e depois, claro, esse termo aqui é o conjugado hermitiano dele, é o φ', sigma, conjugado hermitiano. Bom, o que a gente pode extrair daqui de discussão? Vamos olhar a estrutura esse termo aqui. Observem que essa combinação aqui é simétrica em AB. Se eu trocar A com B, esse termo aqui não troca de sinal, porque esse aqui está contraído Mi com Mi. Então, se isso aqui é simétrico, eu vou pegar aqui a combinação simétrica de sigma A com sigma B, que é sigma A, sigma B, mais sigma B, sigma A sobre 2. Quer dizer, a simetria em AB aqui me permite que eu só selecione a combinação simétrica dos sigmas aqui. Mas o anticomutador de sigma A com sigma B é 2 vezes delta AB, vezes a matriz identidade. Então, o 2 vai cancelar com 2 e vai dar um delta AB. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, posso botar aqui direto φ'. E aqui vai ficar... Ó, então, a gente está vendo aqui, ó, claramente o termo de massa. Dmi ao quadrado. C, claro. Se esse termo aqui, se o φ vira um V e o φ' vira um V, isso aqui vai virar um V ao quadrado. Então, a gente já está vendo claramente que a constante de acoplamento de gauge ao quadrado vezes aquilo que vai ser o valor de vácuo do Higgs ao quadrado, isso aqui deve estar ligado à escala que vai dar a massa do bóson de gauge ao quadrado. Então, isso aqui é uma característica universal das massas que são geradas, das escalas de massa que são geradas para os campos de gauge. Quer dizer, a massa
de um campo de gate, a gente já viu aí, ela sempre vai sair ligada à constante de acoplamento de gate e à configuração de vácuo do Higgs. Então a escala, por isso que a gente diz, como a constante de acoplamento a gente sempre imagina que seja um número entre 0 e 1, e ela é adimensional, a gente sempre diz a escala das massas de gauge é a escala de Higgs. Quer dizer, o Higgs fixa a escala de massas. Quer dizer, as massas são sempre da ordem do Higgs, né? Você não pode ter um Higgs com a massa, a não ser que a constante de acoplamento muito pequena, esse cara aqui pode ser grande e esse cara aqui menor. Mas em geral a gente trabalha com constante de acoplamentos entre 0 e 1 meio, terço, depende, né, 1 sobre 100. Então essa escala aqui, ela fixa, quer dizer, a bóson de Higgs fixa a massa de gauge. Diferentemente de Yukawa. No caso de Yukawa, não é a constante de gauge. No caso dos férmions, a massa gerada pelos férmions, ela é a constante de Yukawa vezes o valor esperado do gato. Isso então é interessante, porque a gente cria uma espécie, a gente estabelece relações de massa dentro do modelo. Porque a gente vai ter sempre que a massa do bóson de gauge e a massa de um certo férmion, elas vão estar relacionadas pela relação entre a constante de acoplamento de gauge e a constante de acoplamento local. Então, essas relações de massa, a gente começa a criar, o modelo começa a apresentar relações entre os parâmetros. Aqui nós temos uma razão entre massas e do lado direito uma razão entre constante de acoplamento. Isso é o resíduo de uma quebra espontânea de simetria. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, ela está no lagrangiano. Mas no laboratório você não tem lagrangiano. No laboratório você tem espectro, você tem partículas e interações. E você começa a observar que você começa a obter relações entre massas e constantes de acoplamento. Isso é o que a quebra espontânea da simetria deixa. Se a simetria não fosse quebrada espontaneamente, nós iríamos encontrar degenerescências, partículas distintas com a mesma massa. Como eu tenho quebra de simetria, eu perco essa degenerescência vamos dizer assim, nos estados, mas eu começo a perceber que a simetria deixou alguma coisa. O que ela deixa é relações entre parâmetros. Então, a presença de uma quebra, de uma simetria que é quebrada espontaneamente, ela pode ser percebida, às vezes, pelas relações que, experimentalmente ou fenomenologicamente, a gente começa a observar uma certa regularidade de relações entre massas e constantes de acoplamento. Isso é um indício de uma quebra espontânea de simetria. Tá? Então, aqui sai a massa. Na próxima aula, nós vamos ter que entrar com isso aqui em detalhe. Isso aqui, na verdade, deixa eu abrir isso aqui vai virar para nós isso aqui. Φ mais Dagger, Φ mais, que vai dar modo de Φ mais ao quadrado, e o outro termo que vai sair daqui vai ser mais módulo de 0 ao quadrado. Então, isso aqui. E aí, se esse cara aqui não flutua em torno do vácuo único, ele não tem flutuação, então esse termo não dá nada, só dá interação. Mas esse termo aqui, ele pode estar dando para nós algo do tipo V mais as variações, as flutuações que a gente chama de Higgs ao quadrado. E aí é desse termo V2, G2, V2, que vai sair a massa. Depois aqui, a mesma coisa. Aqui, ó, Φ Dagger, Φ. Essa mesma combinação vai aparecer aqui. Ó, Φ Dagger, Φ. E isso aqui está dando um termo de massa. Para esse termo. Agora, isso não é dado nesse carro, está dando esse termo de massa aqui. Só que, agora vai aparecer também, ó, aqui, pode aparecer um termo interessante. Vou falar isso aqui rapidinho, só para levantar a curiosidade de vocês. Se a gente pega essa expressão aqui, isso aqui é uma expressão que varia de 1 até 3. Vamos pegar só a configuração BM3. Isso aqui vai produzir BM3, YM. E o que vai estar produzido aqui? Φ Dagger, que é Φ mais Φ0,
sigma 3. 1, 0, 0, menos 1. E mais 0. Então, observe que esse termo aqui vai dar para nós φ mais estar φ mais. Daí não sai nada, porque não tem configuração, não pode ter configuração de vácuo, porque esse cara é carregado. Porém, esse termo aqui vai dar para nós o seguinte, BM3, ô tchau, essa cor está aí no vídeo? Pega assim. Como fraco, YI. E aí aqui a gente vai produzir módulo de zero ao quadrado. Então pode sair um V2 daqui. Mas esse termo aqui está misturando o setor neutro. O setor neutro não sai diagonal. Tem esse termo aqui que é BM3YI. Tem um termo aqui que vai dar BM3. Então nós vamos ter um termo que é quadrático em BM3. Vamos ter um termo que é quadrático em YI. E vamos ter um termo que aparece aqui só. Só rapidinho, só aproveitando esses termos. Então a gente vai ter aqui G2 sobre 4, BM3, módulo de φ0. Então, se esse módulo de φ0 ao quadrado, se esse campo tem uma flutuação de vácuo, flutua em torno do vácuo, ele vai gerar um V. Então, nós vamos ter um termo que vai ser G2, V2 sobre 4, BM3. Depois vamos ter um termo aqui, que vai ser mais G' ao quadrado, Yφ ao quadrado, M3, não, Y, isso? Isso. E depois esse termo misto. Mais esse termo aqui. Então, no setor dos bósons de SO2 e de 1, quer dizer, dos bósons vetoriais, a gente no setor neutro. No setor não neutro não tem problema, porque isso aqui vai me dar BM1, BM2. BM1 e BM2, eles só misturam W mais e W menos. Então, W mais e W menos se desacoplam do setor neutro, porque ele vai pegar isso, BM1, BM2. Eu escrevo BM1 como sendo W mais W estar sobre 2 e BM2 como sendo W menos I W estar sobre 2. Então, o setor mais, menos, ele só fica aqui. Mas o setor neutro, ele se mistura mais. Ele vai misturar os bósons neutros das duas interações. Então, isso significa para nós, na verdade, uma matriz de massa. Significa que eu tenho isso aqui. Eu vou poder escrever esse termo assim, ó, BM3, YI. Aí aqui eu vou ter uma matriz, nós vamos declarar. E aqui, BM3, YI. Então, estou vendo que esse termo misto, ele pode ser colocado dessa forma, mais resumidamente, né? Eu vou botar aqui G2, V2 sobre 4. Aliás, esse V2 ele se fatora. V2, aqui vai ter um V2 que eu esqueci de colocar, porque ele está vindo do Y0 ao quadrado, vai ter um V2. E aqui também teria um V2 que vem daqui. Estou pegando só a configuração de vácuo do campo. Então eu tenho um V2 aqui que é o fatório geral. Mas eu vou ter uma matriz com as constantes de acoplamento. G2 sobre 4. Depois, o que mistura BM3 com YI vai ser essa constante. Aqui eu tenho uma GG'. Aqui eu vou ter GG' sobre 2. GG' sobre 2. E depois aqui no setor Y, eu tenho G' ao quadrado. Yφ ao quadrado. Então ficou lá. Ficou G2 sobre 4, está aqui. GG' está aqui. Aí eu boto sobre 2, porque vai somar esse termo com esse termo. Então por isso que eu botei o sobre 2 ali, simetrizando a matriz, né? E esse termo aqui. E aí, foi? Aqui, né? Aqui, não é isso? Tem razão. Claro, obrigado. Yφ.
Então, o que a gente observa é que essa matriz tem determinante zero, independentemente do y. Então, o determinante dessa matriz é zero. Se o determinante dessa matriz é zero, isso significa que um alto valor é zero. Então, ela vai ter um alto valor zero e um alto valor diferente de zero. Então, no setor neutro, aparece uma massa zero. Essa massa é que deve ser o fóton. E a massa não nula, eu vou jogar para o bóson de Gauge, que tem que ser confinado ao interior do núcleo atômico. Ele tem massa, então ele vai gerar uma interação de curto alcance, ele vai estar confinado ao interior do núcleo. Não confinamento no sentido da QCD, no sentido da interação de cor, mas uma interação bastante limitada. Então, a própria estrutura, eu estou só colocando isso, porque nós nem fizemos um mecanismo de Higgs, que eu acho que minha visão ruim dos livros é um pouco que o livro joga tudo depois do mecanismo de Higgs. Então, parece que o mecanismo de Higgs, ele resolveu tudo para você. Eu estou querendo enfatizar ao máximo o uso da simetria. Quer dizer, claro, nós temos em mente que a simetria vai ser quebrada espontaneamente, mas a gente não fez minimização do vácuo, não fez a flutuação, a gente não fez nada. A gente simplesmente está mostrando que os números quânticos e as simetrias, elas vão conduzindo a gente, estão contando tudo que a gente precisa, já vai estar saindo, desde que eu tenha respeitado as simetrias. Eu respeitei a simetria S2, respeitei a simetria S1, em um momento eu botei a carga elétrica, eu sei que eu quero chegar lá. Eu já estou antevendo que eu quero a carga elétrica, mas eu não fiz nenhum uso explícito de nada eletromagnético, nem de nada, do mecanismo de Higgs em si. Eu não fiz a expansão do campo, não fiz as flutuações. A gente simplesmente está pegando a estrutura. Então, a própria estrutura SO2, né, e os números quânticos estando corretamente, a gente já sabe que tudo isso vai me levar a um bóson vetorial de massa zero e neutro. Então, cara, isso tem que ser o fóton. Vai só diagonalizar aquela matriz, que é uma matriz SO2. Desculpa, uma matriz simétrica 2 por 2. Então, toda matriz simétrica 2 por 2 pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, é claro que vai existir uma matriz, eu posso fazer assim, posso simplesmente. Vai existir uma matriz R, que vai ter essa forma. Toda matriz SO2 é cosseno e seno. Menos seno e cosseno. Então, eu vou pegar essa matriz, R, essa matriz é tal que R transposto, vezes essa matriz aqui, vezes R, vai me dar algo diagonal. Vai me dar, sei lá, 0, 0, 0 e algum M2. Vou poder, claro, essa massa é M2 e aqui vai ser calculada em função. Aqui tem um V2, é claro, né? Vou estar diagonalizando isso aqui. Então eu vou ter esse, vou incorporar esse V2 aqui. Então essas constantes, quer dizer, só diagonalizar essa matriz que a gente chega lá. Então eu sei que eu vou gerar uma massa. Então essa massa aí que eu vou interpretar como sendo a combinação física que dá o Z0 e o cara de massa nula que eu vou interpretar como sendo o fóton, tá certo? Então eu vou parar por aqui hoje. Aí na próxima aula, antes de introduzir os quartos, nós vamos agora apurar melhor como chegar ao fóton, como chegar ao Z0 e fixar quem é Y, quem é Y left, quem é Y right e quem é o Y φ. Vamos acertar agora os números quânticos para a gente começar a ver como é que isso pode levar para a carga elétrica. Bom? Por hoje é só. Então amanhã seria a aula do Sebastião, ele deve estar mandando um e-mail para vocês hoje. Eu não vou poder amanhã porque eu já tinha assumido o compromisso de uma coisa fora do CBPF. Mas aí semana que vem, se o Tião não puder dar aula terça-feira, eu pego segunda e terça, tá bom?